Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico, no livro Palavras de Vida Eterna. Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Jesus, Mateus 9,16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste as respostas de fel, suportastes a deserção dos que mais amas, fracassastes no empreendimento, colhestes abandono, padecestes desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água, feita a vapor, regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando a Jesus, nosso guia e modelo, e da espiritualidade maior, possa nos intuir, nos assistir, nos inspirar na noite de hoje, no culto deste Evangelho. Te agradecemos, Pai misericordioso, pelo dom da vida. Te agradecemos pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pelos nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Te agradecemos pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Te rogamos que a mesma luz que recai sobre nós possa recair igualmente sobre todos os nossos irmãos neste orbe. Assim, Pai, irmanados neste sentimento de amor, de fraternidade, ainda como pedintes que somos, te rogamos, permita que nossa Mãe Maria, juntamente com seus legionários do bem, vá de encontro nesse instante a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, que leve até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, que eles possam se ver fortalecidos, reenergizados para continuar os seus embates. E assim, com a oração que nos ensinastes, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra de todos os males. Te agradecemos também, Senhor Jesus, pela presença desses irmãos da pátria espiritual, que aqui, com a vossa permissão, comparecem para aprender conosco na noite de hoje. Gratidão. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Instruções dos Espíritos. O dever, ditado por Lázaro em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem.
Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece, muitas vezes, impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como este dever pode ser determinado? Onde ele começa? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite em que não desejaríeis vê-lo transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais perante a dor, pequenos ou grandes, incultos ou esclarecidos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um avalie com sensatez o mal que pode fazer. O critério para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões, não é o mesmo. A igualdade perante a dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, alegando a ignorância de seus efeitos. O dever reflete, na prática, todas as virtudes morais. É uma fortaleza da alma que enfrenta as angústias da luta. É severo e dócil, pronto para dobrar-se às diversas complicações, mas permanece inflexível perante suas tentações. O homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que às criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. É ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão, provém dela como um filho nasce de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas sim por dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e se irradia, sob forma mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus nunca cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, pois quer que a beleza de sua obra resplandeça perante ele. Então, mais uma vez, o Evangelho nos conclama, neste capítulo, sede perfeitos, a observarmos as leis de Deus, para que realmente nós possamos trilhar caminhos melhores, para que realmente nós possamos trilhar caminhos que elevem o nosso padrão vibratório, que elevem a nossa consciência, o nosso discernimento, que nos conceda sabedoria, para que nós possamos, nos embates do dia a dia, agir com toda clareza, com toda seriedade, que precisamos agir, não somente com relação a nós mesmos, mas principalmente com relação ao nosso próximo. Como nos fala Lázaro nessa mensagem, o homem que cumpre seu dever ama mais a Deus do que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. É exatamente isso que o Cristo veio nos ensinar, nos exemplificou quando aqui esteve junto de nós, pela humildade, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, não apontando o erro de ninguém, não acusando ninguém, muito pelo contrário, sendo caridoso sempre, bondoso sempre, auxiliando sempre. Esse é o nosso papel, esse é o dever moral que nos conclama Lázaro nesta mensagem, para que nós possamos realmente crescermos aos olhos de Deus, para que nós realmente possamos transcender naquilo que nós ainda não conseguimos fazer. Nesse capítulo 17, Sede Perfeitos, nos fala uma parte dele que reconhece-se o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações, as paixões inferiores que dormitam dentro de cada um de nós. E nós temos feito isso? Nós temos procurado domar essas más inclinações,
principalmente a chaga que corrói a humanidade, chamada egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a cupidez, a maledicência. Pouco nós temos feito. Estamos aí encerrando mais um ciclo e vamos iniciar outro já daqui mais uns 20 dias, o ano de 2025. O que foi que nós melhoramos? No que foi que nós fizemos de diferença do ano de 2023 para 2024? Dizia eu dias atrás, estamos aí prestes a desejar um feliz ano novo, muita saúde, muito dinheiro no bolso, mas nesse feliz ano novo, nós vamos mudar de atitude ou vamos continuar com as mesmas atitudes de orgulho, de egoísmo? Essas duas chagas da humanidade, que é a negação da humildade e da caridade. Santo Agostinho nos conclama no capítulo 13 do Evangelho, não canso de dizer, que façamos o nosso exame de consciência diariamente, para que nós possamos analisar se naquele bendito dia alguém tem alguma coisa do que se queixar de nós. Se nós perdemos a oportunidade de fazer o bem para alguém, se nós deixamos escapar alguma oportunidade pela omissão de auxiliar alguém, seja numa caridade material, de um pedaço de pão, de um agasalho, de uma água, de um remédio, mas principalmente na caridade moral e espiritual, através do amparo, do consolo, do esclarecimento e da orientação. O que nós temos feito de verdadeiro, de significante para o nosso próximo? O que é que nós vamos deixar que, quando nós descerrarmos os olhos pela última vez nesse plano carnal, as pessoas que aqui ficarão lembrarão de nós? O que é de bom que nós temos feito, que as pessoas se lembrarão? Ah, fulano fez isso, fulano fazia aquilo. Será que nós realmente temos trabalhado o nosso íntimo para que as pessoas se lembrem de nós pelo bem que tivermos praticado? Ou seremos simplesmente mais um a passar por este plano, retornar à pátria espiritual, trabalhar, retornar e começar de onde estagnamos? Nós não estamos aqui neste plano a passeio. Nenhum de nós estamos aqui a passeio. Nos fala o Evangelho no capítulo 5, que nós estamos neste plano de provas e expiações, que é ao mesmo tempo um hospital, que é ao mesmo tempo um presídio e que é ao mesmo tempo uma escola. Que possamos aproveitar as oportunidades benditas que o Pai nos concedeu através da reencarnação. Que utilizemos desta escola para que possamos continuar aprendendo uns com os outros, auxiliando-nos nesses embates do dia a dia, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer pisar em ninguém, sem querer derrubar ninguém. Que possamos utilizar deste hospital para que possamos curar o nosso espírito, que ainda encontra-se carente, doente de amor, de humildade, de benevolência, de indulgência, de perdão, mas que encontra-se sobejamente carregado de vaidade, de orgulho, de avareza, sensualidade desregrada, egoísmo, e que possamos, ao descerrar pela última vez os nossos olhos nesta atual reencarnação, possamos sair deste presídio chamado Terra com o dever moral cumprido. Então, que Deus possa continuar concedendo-nos as oportunidades benditas que nos concede a todos os dias, a todos nós, mas que nós saibamos aproveitar essas oportunidades, que nós possamos valer a pena estarmos aqui e que a cada dia possamos continuar crescendo aos olhos de Deus. Pois, como nos fala no finalzinho da mensagem Lázaro, o dever cresce e se irradia sob forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. E que amanhã nós possamos galgar essas etapas, esses mundos superiores
que a todos nós também está designado, está guardado, mas vai depender do nosso esforço, do nosso aprimoramento, do nosso crescimento. Uns, para esses mundos ditosos, para esses mundos elevados, irão com maior rapidez. Outros com maior celeridade, porque nós deixamos escapar. Então tudo depende do nosso livre-arbítrio, tudo depende do nosso conhecimento, tudo depende da nossa boa vontade, e que ela possa se fortalecer, que ela possa sinceramente irradiar dentro de cada um nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, para que possamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao nosso próximo como a nós mesmos, cumprindo o nosso dever moral para com Deus e para com o nosso próximo. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos a Jesus por permitir que a espiritualidade maior aqui estivesse irradiando essas energias balsâmicas, benfazejas, a cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Gratidão, Pai, pela presença amorosa desses irmãos da pátria espiritual que aqui compareceram para aprender conosco na noite de hoje. Que todos nós possamos retornar às nossas moradas, seja ela no plano espiritual, seja ela no plano da terra, envoltos por essa harmonia, envoltos por essa paz, por essa energia que recai sobre cada um de nós nesse instante. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, na certeza de mais uma semana sobre o vosso amparo, sobre o amparo desses irmãos que nos protegem, velam por nosso lar, pelos nossos entes queridos. Com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai.